gente, tudo bem? Professora Emanuele aqui para falar com vocês que o tema dessa semana está na página 99 e 100 da apostila de vocês, que é Pirâmide Etária Brasileira e Envelhecimento da População. Acho um tema muito importante e é uma aposta para cair também. Os motivos eu falo aí no vídeo a seguir. Espero que vocês façam um bom proveito e uma boa redação. Vamos lá? A primeira coisa, né, o primeiro conceito básico que eu quero dar para vocês é o seguinte, que a pirâmide etária, ou seja, de idades, né, de pessoas e as correspondentes idades dela está se invertendo, porque antigamente as pessoas tinham muitos filhos, né? Minha avó, por exemplo, tem 6, minha bisavó tinha 12, né? E a gente tinha uma taxa de mortalidade muito alta, cada vez mais que o tempo ia passando. Certo? Nasciam muitas crianças, porém as pessoas morriam jovens também. Então a base da pirâmide era muito larga, né? E ia se encurtando, porque com o avançado tempo, né, as pessoas iam morrendo e era mesmo uma pirâmide. Só que hoje a gente tem uma inversão dessa pirâmide, uma vez que estão nascendo menos pessoas, né? As pessoas estão querendo ter menos filhos, né? Isso vocês vão argumentar no texto de vocês. E os idosos e os adultos estão vivendo cada vez mais. Então a base da pirâmide fica estreita no começo, né? E quando chega na idade adulta e idosa, ela vai se expandindo. Então a pirâmide se inverteu. E é sobre isso que a gente vai falar. Vamos lá, galera. Aqui, né, a gente vai perceber que esse tema é um pouco limitado em relação a argumentos de causa e consequência. Mas eu coloquei aqui duas causas e duas consequências para poder ajudá-los a fazer a redação de vocês. Eu coloquei aqui D1 e D1, porque esse aqui é uma das causas, né, do envelhecimento da população, né, e essa inversão da pirâmide etária. Aqui uma causa e aqui sua respectiva consequência. Aqui eu coloquei D2, né, que é o seu argumento causa 2, né, no desenvolvimento 2, e a sua respectiva consequência aqui também. É lógico, sinta-se à vontade para fazer o seu desenvolvimento da forma que você quiser. Você pode colocar um parágrafo só de causa e um parágrafo só de consequência. Tranquilo? Mas aqui eu passo a forma mais fácil da gente fazer, que é o método que eu mais defendo, né? Que é causa, consequência. Tranquilo? Vamos lá então. Nós temos aqui as causas. Aqui no desenvolvimento 1 eu coloquei, né? Por que a pirâmide está se invertendo, como eu disse no bloco anterior? Bom, nós temos uma queda na taxa de fecundidade, ok? Estão nascendo poucas crianças, tranquilo? As crianças estão nascendo em pouca quantidade, você pode usar isso como argumento, por uma questão do trabalho, que o trabalho cada vez mais exige mais do empregado, do empregador. As pessoas estão ocupadas, né? Nesse mundo onde a carga de trabalho está mais extensa, o trabalho é estressante, né? E às vezes a questão de ter um filho fica em segundo plano ou é até mesmo impossível de se pensar. Outra coisa para ter essa queda na taxa de fecundidade é o estilo de vida que está cada vez mais caro. Exatamente. Isso faz as pessoas pensarem duas vezes antes de terem um filho, tá? Então, a primeira causa, você pode colocar a queda na taxa de fecundidade e como argumento disso, né, explorar esse tópico frasal, é falar ou da jornada de trabalho ou da questão do estilo de vida que está muito caro, está cada vez mais caro. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tranquilo? E aí, como consequência disso, nós temos a redução de nascimentos e a base estreita da pirâmide etária. Simples assim. O D2, né, o desenvolvimento 2, que eu acho que vai exigir mais de vocês, e aí que está a peça-chave da sua redação, da sua argumentação. No desenvolvimento 2, como causa, né, do envelhecimento da população e dessa inversão da pirâmide etária, nós temos o avanço da medicina e da tecnologia. Isso é meio óbvio, né? Para desembolar esse argumento de vocês podem utilizar o seguinte: antigamente, que eu já disse, as pessoas não tinham muito acesso a informações
né? Então hoje, por exemplo, até que seja um pouco, fica meio estranho, né? Ou a pessoa tá com câncer ou a pessoa tá grávida, né? Se você pesquisa no Google. Mas você tem um maior acesso, por exemplo, a saber do que você está sentindo, se deve procurar um médico ou não, né? E aí o avanço da tecnologia nos permite pesquisar mais, né, sobre sintomas, sobre doenças, e o avanço da medicina, né, em decorrer do avanço da tecnologia também, estão ajudando as pessoas a viverem mais. Tranquilo? E aqui, né, no desenvolvimento 2, como consequência, gente, presta atenção nisso aqui. As pessoas estão vivendo mais, ótimo, porém há um desequilíbrio social. Olha só, por que eu apostei nesse tema? Então aqui, consequência, nós temos desequilíbrio social. Então nós temos uma consequência negativa aqui. Tô voltando pro centro para conversar com vocês. Por que eu acho interessante de cair esse tema? Galera, o governo atual é um governo, né, que veio para aprovar algumas medidas governamentais, como por exemplo a reforma da Previdência, certo? Então talvez ela escolha esse tema é uma aposta, porque essa questão da pirâmide etária brasileira está invertida. Nós temos cada vez menos trabalhadores, né, porque as pessoas estão nascendo menos, e o final da nossa pirâmide, que são os idosos, os aposentados, eles estão vivendo cada vez mais. Então, teve aquela questão da reforma da Previdência, por exemplo, é por causa disso aqui que a reforma da Previdência acontece sempre. Por quê? Porque tem que ajustar a aposentadoria, porque senão os trabalhadores de hoje não dão conta, que são poucos, né? Não dão conta de pagar a aposentadoria de tanto idoso que está vivendo cada vez mais. Conseguiram compreender? Então eu acho um tema interessante porque meio que abraça uma medida governamental, tranquilo? Como proposta de intervenção, tá? Então a gente aqui tem um desequilíbrio social porque existem menos pessoas trabalhando, menos pessoas contribuindo e mais pessoas, né, cada vez mais recebendo ajuda financeira. Não é nenhuma ajuda, se a pessoa trabalhou um dia, é direito dela. Mas aí a gente tem um rombo na Previdência muito grande. As questões pelas quais eu já falei, entendeu? Então eu acho que é uma aposta de tema muito interessante, porque, querendo ou não, você vai ter que defender uma medida governamental como proposta de intervenção, por exemplo, a reforma da Previdência. Conseguiram compreender? Então esse desequilíbrio social ocorre devido a isso. Então você pode colocar como desequilíbrio social a questão, né, de ter poucos jovens e mais idosos, e aí a economia do país ela acaba sendo desfavorecida, uma vez que tem muitos idosos recebendo aposentadoria e poucas pessoas contribuindo para pagar essa aposentadoria deles. Conseguiram compreender? E aí você fala de crise econômica, que é uma consequência também, e por aí vai. Então foca na consequência do desenvolvimento 2, tranquilo? Essa é a dica que eu dou pra vocês. Bom, agora no próximo bloco eu vou falar sobre quais são as citações que vocês podem colocar na redação de vocês. Bom, gente, vamos lá. Continuando, eu coloquei aqui os dados estatísticos que vocês podem colocar na redação de vocês. Eu não sei o que aconteceu, todo ano a gente atualiza a redação, a apostila de vocês com dados. Só que desse tema aí, os dados estão um pouco desatualizados, então eu coloquei outros aqui. Na verdade, esse aqui só, que pode auxiliá-los melhor na hora de fazer a redação de vocês. Bom, aqui eu coloquei que em 2019, a taxa de fecundidade era de 1,9 filho, né, porque não chega a ser 2, 1,9 filho por mulher. Isso é muito baixo, tendo em vista que a taxa de reposição populacional teria de ser de 2,3 filhos, tá? Então tá aqui a prova, o dado é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tranquilo, que fala sobre isso. Então, cada vez mais, né, está nascendo menos crianças, tranquilo? Isso aqui é um dado que você pode colocar. E aí no desenvolvimento 2, eu coloquei uma citação que está na apostila de vocês na página 15, tá? Na página 15 que fala:
A ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos outros 10, né? É de George Bernard Shaw, um romancista, ele é jornalista também, ele é lá da Irlanda. Vocês podem utilizar, uma vez que o seu desenvolvimento 2, segundo eu coloquei para vocês aqui, fala sobre avanço da tecnologia e esse rombo na previdência que a gente está tendo. Tranquilo, gente? Bom, a proposta de intervenção de vocês eu já falei, né? Como a aula passada, ao vivo, foi de proposta de intervenção, eu vou colocá-los para quebrar a cabeça. Faça uma proposta de intervenção coerente, tá? Que resolva o problema tanto do desenvolvimento 1 quanto do desenvolvimento 2. Pode ser uma proposta ou duas propostas, tá? E eu espero aí a redação de vocês pro Gabriel me passar o feedback como vocês foram. Beleza, gente? Um beijo, fiquem com Deus e ótima semana para todo mundo.